nesse momento, daremos início aos trabalhos e apresentaremos o painel 2 desta manhã, com o tema Manejo das águas pluviais, ações importantes para incentivar o uso. Eu convido à tela agora, como moderador deste painel, o senhor Dijan Porrua de Freitas, fundador e diretor técnico da QMC Saneamento. Bom dia, Dijan. Já apresentando, o Dijan é técnico em saneamento pela Escola Técnica Federal de Santa Catarina, em 1995. É fundador e diretor técnico dos laboratórios da QMC Saneamento. É signatário autorizado do Inmetro na norma ABNT-NBR ISO 17025 desde 4 de abril de 2016, com registro de CRL 0922. É atuante na área de análise e amostragem de água e esgoto. É signatário autorizado do Inmetro na norma também ABNT-NBR ISO 17034, desde 7 de dezembro de 2016. Registro CRL 0011. É atuante na área de produção de material de referência, vulgo padrão, aplicado na análise de água e esgoto. Bem-vindo, Jean. Vamos lá para as suas palavras iniciais e depois eu apresento cada palestrante e seus temas. Bom dia, Patrícia. Obrigado pela apresentação, Patrícia. Obrigado pelo início dos trabalhos de hoje, né? E começamos com um tema muito interessante, que vai falar sobre duas doutoras no assunto, inclusive, né? Comentando sobre o manejo da água da chuva. Vai ser a primeira apresentação, e a segunda apresentação vai ser o aproveitamento da água da chuva. Uma palestra muito interessante. Os colegas que estão presentes na plateia vão ter a oportunidade de fazer perguntas ao longo do caminho, que no final a gente vai estar repassando para elas para tentar esclarecer melhor o assunto para os amigos. Obrigado, Patrícia. Vamos lá, então, e para apresentar a primeira palestra deste painel 2, com o tema Manejo de Águas Pluviais Urbanas, Inovações e Perspectivas, eu convido à tela a senhora Fabiane Andressa. Posso iniciar? Pode sim. Você compartilha a apresentação, eu te falo se está ok. Está aparecendo? Tá, agora é só colocar no modo cheio. É no rota. Isso, aí. Pronto, está aparecendo? Não, não foi ainda, Fabiane. Um minuto. Está aparecendo? Agora sim, está perfeito. Boa apresentação. Obrigada, Patrícia. Bem, pessoal, como já foi apresentado, eu me chamo Fabiane. Hoje eu sou engenheira na Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, mas também sou pesquisadora do Laboratório de Águas Urbanas e Técnicas Compensatórias, que foi onde eu me apropriei um pouco mais do tema de manejo de águas pluviais urbanas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre inovações, e desde o início eu peço licença para fazer inovações entre aspas, e vou falar um pouco de perspectivas. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu falei inovações entre aspas. Mudou a tela para vocês? Sim? Sim. Então, vou começar contando Quando a gente fala de drenagem urbana, manejo de águas pluviais urbanas, a gente sempre começa contando uma pequena história, né? Existia uma família de patos. Eles eram muito felizes e tiveram 3 lindos filhotes. Esses filhotes se chamavam água, esgoto e resíduos sólidos. Aí eles decidiram ter outro filhote e pouco a pouco, assim, o ovo foi abrindo, o ovo rachou, abriu e saiu um patinho desembolsado, feio, isolado
que deram o nome de drenagem urbana. Nós, pesquisadores de manejo de águas pluviais, a gente sempre conta essa historinha para que as pessoas entendam qual é o contexto da drenagem urbana hoje no Brasil. Então, esse é o contexto. A drenagem urbana ela é o último componente do saneamento a ser lembrado. E daqui a pouco vou fazer vocês concordarem comigo. Então, vou apresentar o histórico, a evolução da drenagem urbana. Eu começo a partir do ano 1900, que nós tivemos diversas epidemias, o surgimento de muitas doenças, que é chamada a fase pré-higienista, que se tinha coleta de água limpa, mas havia o despejo de esgoto a jusante, né, dessa coleta, e sempre onde a próxima cidade ia coletar a sua água. Então, em toda a história, sempre tem uma cidade a montante, que coleta a água e joga o seu esgoto a jusante, e vai contaminar a captação da cidade que vem depois. E em toda a história isso acontece, até hoje isso acontece também, e só que isso ficou mais evidente conforme o aumento da urbanização, que a gente tem um colapso do ambiente urbano. Ali, a partir de 1920, a gente tem a chamada fase higienista, que se pregava o escoamento rápido, tanto do esgoto como das águas pluviais. Porque aquilo que a gente não quer, aquilo que é desprezível, aquilo que é nojento, a gente só quer afastar o mais rápido possível. Então, é chamada a fase higienista. E a partir de 1970, a gente tem aquela questão pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente teve um crescimento urbano muito acelerado, que foi de fato quando aconteceu esse colapso do ambiente urbano, muita poluição dos rios, das águas de captação, dos mananciais. Então, a gente tem a chamada fase corretiva, que foi quando começou a ter o incentivo ao tratamento de esgoto, a gente tem a poluição difusa, várias fontes, né, jogando poluição dentro dos rios, e surgiu as chamadas medidas compensatórias, com foco principalmente no armazenamento. Essa fase corretiva, ela foi motivada principalmente pela implementação da Lei da Água Limpa nos Estados Unidos, que essa lei surgiu porque estava tendo muita poluição, conforme eu disse, e essa lei pregava que as cidades, né, as concessionárias, deveriam usar a melhor tecnologia possível para recuperar os rios. Viu-se que o status atual era insustentável, não dava mais só para escoar a água urbana, escoar o esgoto, deveria sim ter um planejamento. Então começou a se falar em armazenamento. Essa fase ainda perdurou na década seguinte, 1980, só que começou a se falar um pouquinho mais do controle na fonte, né? Não vamos deixar escoar, vamos infiltrar na fonte. Em 1990, a gente tem a fase que é chamada de sustentável, que surgiu até o conceito de drenagem urbana sustentável, até motivado por essas leis dos Estados Unidos, que pode-se dizer que é o país mais avançado no manejo de águas pluviais urbanas. E a partir do ano 2000, a gente tem as chamadas cidades sustentáveis, que se integram os serviços, principalmente com relação à água. A gente tem a integração, como deveria ser, né, o saneamento, a gente tem uma gestão integrada. Então, surgiram esses conceitos. Contudo, no Brasil, a gente ainda está nessa fase chamada corretiva, porque a gente tem muito a evoluir ainda na questão de tratamento de esgoto, de poluição. Não é muito difundida a questão de medidas compensatórias, tanto armazenamento como controle na fonte. Não é muito difundida, na verdade, não é institucionalizado. Não existe regulação para drenagem urbana. Agora, nesse momento, a Ana está estudando fazer uma regulação. Então, a gente está bem atrasado com relação aos países que já trabalham a questão do manejo de águas pluviais urbanas. E quando a gente fala em inovação, a gente já está falando dos conceitos de drenagem urbana sustentável, das cidades sustentáveis. Então, as inovações, ela vem um passinho depois da onde o Brasil está hoje. Só um minuto que a minha tela está pronta. Então, o reconhecimento da complexidade das relações entre os ecossistemas naturais e o sistema urbano, artificial e a sociedade é a base do chamado conceito de drenagem urbana sustentável. É tudo integrado.
E começou também a cair em desuso o termo drenagem urbana, apesar de que hoje a gente ainda, muita gente ainda fala drenagem urbana, porque ele remete àquele conceito higienista, que é simplesmente o afastamento da água, né? Eu só quero drenar a água. E hoje esse não é o conceito mais correto. A gente deve sim planejar a água, manejar as águas pluviais urbanas. Então hoje o conceito correto é manejo de águas pluviais urbanas. E a gente tem algumas medidas compensatórias, existem diversos nomes, medidas compensatórias, desenvolvimento de baixo impacto. Não, eu não vou ficar trazendo a definição de cada uma, tá, gente? Mas só para explicar que existem as chamadas técnicas, desenvolvimento de baixo impacto, as melhores práticas de gerenciamento, o design urbano sensível à água, os sistemas de drenagem urbana sustentável. E eu não gosto de me ater muito a essa classificação, que às vezes a gente fica preso nisso. Ai, o que que eu vou desenvolver? Qual é a classe que ele se encaixa? Não, é uma boa prática de manejo de águas pluviais urbanas. E tem alguns atores que cansam, né, de ficar sempre definindo classe, botando em caixinhas, e acabam chamando também de infraestrutura verde. E só que essa infraestrutura verde, dessas técnicas que eu falei, muitas vezes elas são pontuais, elas são botadas em determinado, né, ambiente, numa esquina, no lote da tua casa. E hoje existe um conceito mais moderno, acredito que seja até o mais moderno hoje em manejo de águas pluviais urbanas, que é chamado TVA, que é a Trama Verde Azul. E ela tem alguns componentes principais, que é a água, calor, biodiversidade, agricultura urbana, qualidade do ar, energia e valoração socioeconômica. Essa trama verde-azul, ela é uma ferramenta de planejamento do território, constituído de grandes conjuntos naturais e de corredores que os ligam. Tem a função de proteção ambiental e promoção da biodiversidade. É como se fossem vários corredores ecológicos. E aí elas têm a APP, elas têm o rio preservado, e essa ferramenta ela tem um certo limite, bacia hidrográfica, pode ser a cidade, ela funciona em redes, por isso que o nome é trama, né? Trama verde e azul. E no componente água, ela tem algumas premissas. Eu trouxe aqui essas 6 premissas, que a água é torná-la visível, ou seja, a drenagem melhor é aquela que é feita sobre superfície, sobre o chão. A gente tem que parar de esconder os nossos rios. Outra premissa é infiltrar a água e retê-la temporariamente. Isso reduz a chance de alagamentos. A gente tem que tratar o esgoto de preferência descentralizado, reusar também o esgoto tratado, usar a água quando ela for oriunda da chuva, ou seja, o tema da próxima palestra. A gente tem que conter e manejá-la tanto com medidas estruturais como as não estruturais, e usar e explorar de modo parcimonioso como parte de ações contra as secas. Então, gente, a gestão da água está em todas essas premissas, são as melhores ações de gerenciamento da água. E quando a gente fala em inovações no manejo de águas pluviais urbanas, a gente tem alguns tipos de classificação de inovação. Eu peguei essa classificação, que ela leva em conta a tecnologia, ser nova ou existente, ou o mercado também, ser um mercado novo e existente, e divide em 4 itens, 4 categorias. Hoje, na drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, a gente poderia ter inovação nesse lado esquerdo, que seria a arquitetura e a inovação incremental. A arquitetura seria uma mudança na arquitetura recombinando tecnologia existente, com base em experiência para criar novos mercados. Ou a inovação incremental, que são as melhorias graduais e contínuas nos produtos e serviços existentes. A gente não tem grandes inovações na prestação, na implantação do serviço. O que a gente tem é pegar o que já existe, principalmente com relação a essas técnicas que eu citei no slide anterior, e fazer diferentes combinações, implantar, enfim, diferentes medições, telemetria. Então, as inovações elas vão ficar nesse campo. E as ações de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, elas têm dois campos. Elas podem ser na propriedade, no ente privado,
que é onde a gente vai agir na redução do escoamento da fonte. Então, a gente pode fazer reuso das águas pluviais, a gente pode armazenar, a gente pode infiltrar, e claro, tudo isso tem que ter regulações municipais que façam que incentivem essa redução do escoamento na fonte. Em nível internacional, a gente tem até alguns créditos que são gerados, às vezes tu é pago para fazer isso no teu lote. Então, a gente tem que mudar a concepção, né, de não no meu quintal, que é sempre ou é o poder público que tem que fazer, ou são as outras pessoas. A gente tem sim que botar no nosso quintal essas melhores ações. E nas áreas públicas, as ações de drenagem urbana, elas vão ficar na micro e na macro drenagem. A gente pode construir jardins de chuva, jardins de infiltração. O plano de drenagem também é muito importante, que é a ferramenta que vai orientar todas essas ações. E, claro, tem que ter um zoneamento também. Então, eu trouxe algumas imagens que ilustram essas técnicas. Eu trouxe uma trincheira de infiltração, biorretenção, poço de infiltração, vala de infiltração, pavimento permeável e reservatório de detenção. Alguns exemplos de técnicas compensatórias. O próprio município de São Paulo construiu mais de 20 mil metros de jardim de chuvas na cidade, com a intenção de reduzir as enchentes e os alagamentos. Aqui eu trouxe outro exemplo de técnica compensatória, um poço de infiltração. A gente vê que a água da chuva ela é coletada do telhado e ela é manejada através de tubulações até a coleta, né, até um poço de infiltração. Aquele reservatório ao fundo trata, na verdade, de um experimento acadêmico. Eles botaram água com bastante sedimento para ver como que o poço ia reagir a diferentes tipos de sedimento. Mas vocês concordam que são técnicas relativamente simples, né? Mas concordam também que não é amplamente utilizado. Aqui outras ações, a gente tem telhado verde, eu acho maravilhoso o uso de telhados verdes, ele integra, né, as edificações ao ambiente urbano, ao ambiente natural, eu acho maravilhoso, e também não é amplamente utilizado. E aqui é o exemplo mais famoso quando a gente fala de restauração do ambiente urbano, esse rio que eu não me atrevo a falar o nome desse rio, mas eu falo que ele é um rio de Seul. A gente vê ali no lado esquerdo como era originalmente, tem um viaduto, tem a estrada principal e o rio foi escondido, tem um rio ali embaixo. Então, um dos prefeitos que se elegeu, a proposta principal dele era: eu vou trazer esse rio para ser visível novamente. A população votou nele, então eles demoliram o viaduto, tiraram a estrada e começaram a restaurar o curso do rio. E as pessoas começaram a frequentar esse rio novamente. Então, essa é a ação mais famosa quando se fala em restauração de rios. Mas, como eu disse, né, tudo muito bonito, né? Mas não nos esqueçamos, no Brasil, a gente está falando de drenagem urbana no Brasil, que é o patinho feio do saneamento. Então, quem gerencia a drenagem urbana? Com que equipe é gerenciada a drenagem urbana? E com recurso financeiro? Para analisar isso, a gente tem que consultar a base oficial, que é do SNIS, e aqui eu trago a informação que a série histórica de água e esgoto é realizada desde 95, de resíduos sólidos desde 2002, e águas pluviais começou a ser feita apenas a partir de 2015. Então, a gente vai ter um panorama do Brasil a partir de 2015. E todo ano, esse diagnóstico tem apresentado os resultados, dependendo, né, da temática, os resultados muito diferentes. Por quê? Porque os gestores municipais não sabem o que responder. Qual é a porcentagem de rede? Quantos quilômetros de rede de drenagem você tem? Muitas vezes é um chute, porque não se tem cadastro técnico, não se tem mapeamento. Então, esses números estão sempre mudando para melhor. Cada ano, esse diagnóstico tem apresentado uma reprodução mais fidedigna da realidade. Então, o último diagnóstico de 2023 apresentou que em 98% dos municípios, quem presta esse serviço é a prefeitura. E a gente sabe que nem toda prefeitura tem autonomia financeira, principalmente nos municípios de pequeno porte, que domina no Brasil, né? E apenas 4,1% dos municípios afirmaram que possuem tratamento para as águas pluviais.
é autodeclaratório, né? Eu diria que pode ser ainda menor essa porcentagem. E apenas, gente, apenas 3 municípios têm cobrança pelos serviços. Se não tem cobrança pelos serviços, como é que vai gerenciar? Como é que é a equipe? Então, hoje, os pesquisadores de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas defendem o financiamento para trazer autonomia dos sistemas. Qual é o motivo para baixa adesão também da cobrança? É que é de difícil implantação. Muitas vezes as pessoas acham, vão me cobrar uma taxa de drenagem da água que cai do céu, a água é de graça, por que que eu vou pagar uma taxa de drenagem? Então entra muito a questão de conscientização, o porquê que a gente precisa cobrar pelos serviços. E claro, a partir do momento que é cobrado um serviço, o cidadão espera também que haja uma melhoria, que aquilo que ele não sabe que é prestado, que o serviço é gerenciado, que ele passe a aparecer. Então, é bem complexo, né? E entra muito a questão da gestão da drenagem urbana. E essa cobrança na drenagem e manejo de águas pluviais, ela é regulamentada pela Lei do Saneamento Básico. Então, pode sim ser cobrada uma taxa de drenagem. E a gente defendeu isso num artigo que o nosso laboratório publicou, na Water Science and Technology, e eu conto para vocês da dificuldade que foi escrever esse artigo. Na verdade, esse artigo ele é oriundo da minha dissertação de mestrado, mas na minha dissertação não existiam, gente, artigos acadêmicos para que eu pudesse me basear. Eu tive tudo que pesquisar nos sites direto do meio técnico, ou seja, das concessionárias de águas pluviais urbanas dos Estados Unidos. Não tinha artigos. Então, eu publiquei esse primeiro, ele foi aceito na revista, tem a maior classificação, que é chamada A1, e esse artigo, depois que eu publiquei, ele começou a ser muito citado. Então, hoje ele é me arrisco a dizer, sem falsa modéstia, que ele é um artigo de financiamento sobre taxas de drenagem mais utilizado. Ele está sendo muito citado, meio acadêmico, e inclusive nos Estados Unidos, que foi da onde eu peguei os dados, eles não tinham esse tipo de publicação, inclusive eles estão citando esse artigo. Então, eu fiz um compêndio internacional de todos os países que aplicavam financiamento. E o foco dos países desenvolvidos, o que que a gente descobriu a partir desse estudo, desse artigo? O foco deles, claro, está na qualidade da água. A questão da quantidade de enchente, alagamento, já está há muitas décadas resolvido. O foco deles é na qualidade. Então, aqui a gente tem 2 imagens que representam a poluição de fontes difusas, da onde elas podem vir: combustível, óleo de carro, cocô de cachorro, resíduos jogados na rua, lixo, enfim, tudo que a gente joga na rua vai parar nos sistemas de drenagem, porque a gente mora em bacias hidrográficas, que coleta água do ponto mais alto até um ponto mais baixo e vai carreando tudo que tem no caminho. Então, toda a poluição, todo o uso e ocupação do solo vai se refletir na drenagem urbana, vai se refletir na qualidade dos rios. Mas hoje a gente tem um grande problema de implantar uma cobrança. Qual é? É como eu vou mensurar a contribuição individual de cada lote. Como eu vou saber o quanto de escoamento está saindo das casas? Então, eu apresento para vocês o método mais utilizado em drenagem urbana, que é a unidade residencial equivalente. É o método mais aplicado nos Estados Unidos, em alguns outros países também. Os Estados Unidos, eles têm mais de 2.000 concessionárias que prestam serviço de manejo de águas pluviais urbanas, e esse é o método mais aplicado na maioria delas. O que é esse método? Eles fazem uma média de impermeabilização em toda a região da cobrança, né? É uma média por todos os lotes. Vai me sair uma média em metro quadrado da impermeabilização naquela região. E aí, para saber quanto que eu vou pagar, eu vou pegar um número de unidades que eu tenho no meu lote, com relação à área de referência padrão. Por exemplo, fica complexo eu falando, mas dando exemplo fica mais fácil de entender. A média da cidade é 100 metros quadrados de área impermeável. 100. A minha casa tem 200. Então, quantas unidades eu tenho no meu lote? 2. Eu tenho 2 unidades com relação à unidade padrão. É feita uma média, uma regrinha de 3 básica. E a taxa para o meu lote, eu vou ter quanto que é o valor que é cobrado para uma unidade. E é multiplicado por quantas unidades eu tenho no meu lote. Bem simples, né, gente? Contudo,
tudo que cai na área impermeável vai virar escoamento? Essa é a principal indagação hoje da população, o que faz também com que muitas taxas sejam cobradas na justiça, sejam contestadas, né, perdão, na justiça. Algumas vezes a população ganha, às vezes não, porque há entendimento de todo mundo que tem que ter algum tipo de cobrança pelos serviços de drenagem. Então, no meu doutorado, eu ampliei essa discussão e eu trouxe um novo conceito chamado área impermeável desconectada. É um conceito que já existe, mas eu trouxe para a questão do financiamento. Aqui no lado esquerdo vocês podem ver, digamos que a água da chuva cai no telhado. Ela vai cair nessa área gramada, parte dela vai cair nessa área gramada. Então, ela não vai sobrecarregar os sistemas públicos de drenagem. E no lado direito, eu tenho a água que escoa, ela vai para o sistema público, e é essa água que tem que ser cobrada. Então, eu substituí aquela equação anterior que eu mostrei para vocês, eu substituí pela área impermeável diretamente conectada, que é aquela que vai para os sistemas de drenagem urbana, e torna um método mais utilizado no mundo mais justo. Então, a gente tem um método mais justo hoje. Eu apliquei para a bacia do Córrego Grande, que fica aqui em Florianópolis. Eu estou em Florianópolis, né? Essa bacia, ela tem a parte mais ajusante dela extremamente urbanizada. Ela é muito próxima à Universidade Federal aqui e tem grandes empresas também, estatais. Então, ela é bem urbanizada, essa parte mais ajusante. Então, a técnica utilizada para descobrir essas áreas não tem segredo, não tem inovação, a gente tem que vistoriar. Então, inicialmente, a partir do Google Street View, eu tracei polígonos que eram perceptíveis, que a conexão à drenagem era perceptível, eu tracei e fiz inspeção de campo. E nesse caso, eu não trouxe o detalhamento do estudo, tá, gente, que eu acho que não cabe nessa palestra, mas nesse caso, os custos a serem recuperados com operação e manutenção, desculpa, era de R$ 139 mil. Esse custo ele está atrelado ao quanto tu vai investir na drenagem urbana. A realidade do Brasil hoje é de não ter investimento. Muitas vezes é só tratada de modo emergencial. Então, conforme a drenagem ela ser relevante para determinado município, esses custos vão aumentar, porque vai estar sendo investido na drenagem urbana. Então, eu levantei que os custos nessa região seriam de R$ 139 mil por ano, tá, gente? Por ano, valor bem baixo, né? E aqui são os lotes urbanos que eu tenho na região, que foram cobrados. Os lotes fora aqui da região, na verdade, o que não está nessa região é que são áreas, não tem lotes, né? São áreas de proteção, que não podem ser construídas. Essa é a região urbana que eu tenho, nessa subbacia. E aqui eu trouxe os valores das taxas para vocês verem. A maioria são valores baixos. Essas taxas aqui apresentadas são anuais, tá, gente? Então, são valores bem baixos. Os maiores valores ficam ali na faixa dos 834 até quase R$ 4 mil por ano, que são as áreas mais impermeabilizadas, mais conectadas, né, à rede de drenagem. Então, considerando o valor médio, nós temos por ano R$ 139 de taxa, que dá, acabei não apresentando aqui, mas dá um pouquinho menos que R$ 12 por mês. Um valor bem coerente, bem ok, né, gente, para uma taxa de drenagem, R$ 12 por mês, que dá 81 centavos por metro quadrado conectado. E como conclusão é que a implantação de uma cobrança permite e contribui com a estruturação do setor de drenagem, que é o que a gente precisa hoje. A gente não pode falar de inovação sem ter um setor de drenagem implantado. E essas discussões ajudaram e contribuíram no aumento das discussões acadêmicas. Então, hoje, a gente tem um meio acadêmico, no Brasil, né? Um meio acadêmico está alimentando um meio técnico, está contribuindo para que surjam as inovações. E é um sistema que está se retroalimentando, que o meio técnico também tem contribuído com o meio acadêmico. Então, gente, falando de oportunidades na área de drenagem, com base em tudo isso que eu apresentei para vocês, em primeiro lugar, a gente precisa fazer o básico bem feito. A gente não pode falar em inovação sem ter o mínimo do mínimo do mínimo desenvolvido para a drenagem urbana. E como oportunidades de inovação, a gente tem diversos itens que podem ser citados. Até não botei aqui, mas vocês já devem ter ouvido falar daquelas bocas de lobo que captam resíduos. Não gosto de falar lixo, mas muita gente associa mais a lixo. Então, a boca de lobo é inteligente,
capta lixo, os resíduos, né, é o termo correto, e a gente tem sistemas de telemetria que podem ser instalados junto àquelas técnicas compensatórias, que é o chamado, realmente, as inovações nos países mais desenvolvidos. E hoje a oportunidade é de sustentabilidade urbana, que cada vez mais tem se falado nisso, de qualidade de vida. A gente pode reutilizar as águas pluviais, ainda mais em um contexto de mudanças climáticas, que em alguns lugares vai chover demais, em outros vai chover de menos. Então, independente se chover demais, a gente pode armazenar temporariamente ou permanente as águas urbanas. A gente pode armazenar também para reuso. A gente tem muito difundida a questão da internet das coisas, e tudo isso pode ser conectado a sistemas e técnicas compensatórias. A gente tem falado muito em cidades do futuro, onde todos os serviços estão conectados e gerenciados. E eu trago a questão ao final do marco legal do saneamento, de novo. O que que vai melhorar para o manejo de águas pluviais urbanas, o marco legal do saneamento? Eu não sei responder isso para vocês, porque, novamente, a drenagem urbana ela ficou um aspecto secundário. Por quê? Porque a realidade do Brasil é que não existe ainda cobertura ampla dos sistemas de esgoto. Então, o foco hoje do marco regulatório, ele está na questão do aumentar a coleta de esgoto, coleta e tratamento, rumo à universalização. Então, essas são as oportunidades que a gente tem. Primeiro, fazer o básico bem feito. E depois, inserir todas aquelas inovações com base na tecnologia e no mercado, em coisas que já existem, em técnicas que já existem. Hoje, as maiores barreiras da drenagem, elas são de natureza institucional, não é técnica. A gente já tem as técnicas bem desenvolvidas, a gente precisa de regulação, de instituir a drenagem urbana dentro do saneamento básico como relevante. E, para finalizar, eu trago essa frase que o manejo de águas pluviais ele é um componente hoje abandonado, mas ele tem um apelo de sustentabilidade muito forte dentro do ciclo urbano da água, que ele pode e ele deve ser explorado. Então, agradeço com essas 3 imagens de drenagem urbana, para a gente ver que tem muita vida dentro do manejo de águas pluviais urbanas, os nossos sistemas de drenagem, tem muita vida e a gente deve gerenciar para melhorar e instituir esses serviços. Deixo o meu e-mail pessoal, caso queiram fazer contato. Muito obrigada. E deixo aqui esse QR Code para baixarem a apresentação. Muito obrigada, Fabiane, pela sua apresentação. Vamos segurar aí uns 5, uns 5 segundinhos o QR Code para o pessoal poder captar. E aí a gente vai passar para a segunda apresentação desse painel. Acho que deu tempo. Pode tirar, Fabiane. Muito obrigada mais uma vez. Então, vamos lá para a segunda apresentação deste painel com o tema Aproveitamento de água pluvial, discussão sobre a qualidade e seus usos múltiplos. Eu convido a senhora Aline Schuch, eu acho que é isso, diretora de Articulação, Ensino, Pesquisa e Extensão da DAEPE, Universidade do Contestado, UNC. Apresentando a Aline, engenheira sanitarista e ambiental pela Universidade do Oeste de Santa Catarina. É mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Maria. Possui doutora em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é diretora de Articulação em Ensino, Pesquisa e Extensão. É professora do Programa de Mestrado Profissional em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental e também é coordenadora do curso de Agronomia EAD, Ensino à Distância, na Universidade do Contestado. Muito bem-vinda, Aline. Boa apresentação para você. Você pode compartilhar já a sua apresentação para a gente verificar se está tudo ok. Ok. Bom dia. Obrigada, Patrícia, pela apresentação. Gostaria de agradecer ao senhor Celso pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, e também o Dia, que vai fazer a moderação depois. E parabenizar
a Fabiane pela apresentação anterior. Vamos lá, testar a apresentação. Conseguem ver a tela toda? Tá perfeito. Boa apresentação, Aline. Muito obrigada. Bom, então vamos comentar um pouquinho, vamos falar sobre o aproveitamento da água pluvial, a água da chuva, né? A discussão sobre a qualidade e seus usos múltiplos. Então, é um assunto extremamente bacana, interessante de se aprender, de se falar, e é um recurso extremamente importante, valioso, né, em todos os sentidos e que está disponível no país. De uma forma geral, ao apresentar esse mapa aqui com as isoietas, que é uma média, né? Esse mapa ele tem uma média de precipitação acumulada ou anual de 1977 até 2006. E ela traz, esse mapa ele traz essa informação de que vários pontos do país têm uma abundância, uma quantidade, uma possibilidade de aproveitamento da água da chuva de forma fantástica. Hoje observamos que os grandes pontos de destaque de aproveitamento da água de chuva são os pontos de escassez, são regiões em que o volume anual é considerado baixo. Então, se pegarmos regiões do Nordeste, em que tem uma precipitação considerada baixa, né, uma média anual baixa, há um grande potencial de cisternas, de reservatórios subterrâneos, muitas possibilidades são construídas ali. Então, são locais que têm ganhado destaque em suas aplicações. O estado de Santa Catarina ele também tem aplicações voltadas à cisterna. Por quê? Porque nós passamos por anos em que há muita precipitação, né? Tem anos que chove em volumes consideráveis, muitas vezes ultrapassando 2.000, chegando até 3.000 milímetros em determinados locais. Porém, temos anos em que a precipitação é extremamente baixa. E por ser um estado com uma diversidade muito grande em relação à agricultura, à agroindústria, a continuidade da água, ela precisa ter, o volume ele é utilizado de uma forma contínua. Então, esse mapa ele traz essa representatividade. Então, nós temos que o uso da água, o aproveitamento da água de chuva não é algo novo, é algo que tem se utilizado há muito tempo por muitos povos, né? Houve o aproveitamento pelo povo Inca, né? Eles utilizavam, então, a região, se for observar, né, os Incas eles ocuparam Peru, Equador e parte da Argentina. Houve aproveitamento também pelos maias e astecas, né? Os astecas ali na cidade do México, então já tinham o hábito de se reservar a água da chuva e utilizar para outros fins. Relatos também de na China, né? A China se fazia cacimbas e reservatórios para o uso na agricultura. Então, se vê uma potencialidade da aplicação da água de chuva. E a água da chuva, ou água pluvial, como muitos preferem essa terminologia, nada mais é do que as precipitações, né, resultantes ali da atmosfera e que são coletadas em espaços adequados, né? Então, são águas ou a água que atingirá uma cobertura, um telhado, e será possível, então, o seu uso. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre a água da chuva, né? Por quê? Essa é uma água disponível, que pode ser utilizada para determinados ou para múltiplos usos, porém, precisamos nos atentar à sua qualidade. Então, a composição da química da água da chuva ela é extremamente importante. Sabermos qual que é a composição, por quê? Porque a água da chuva ela é proveniente, ela carrega consigo compostos químicos que estão presentes na atmosfera. Né? Então, de acordo com o Marques, 2010, ele fez uma análise da água da chuva lá em Cuiabá, trouxe que aquelas amostragens, através de 38 amostras, as concentrações dos poluentes ou a composição química, que nem sempre o composto químico ele é um poluente, era basicamente de nitrato, sulfato, cloreto, nitrito, fosfato e mais alguns ânions, né, o fluoreto, o acetato, o glicolato e o formiato. Então, as chuvas, elas apresentam as características, né, elas têm os seus compostos químicos que são características da região ou de regiões próximas, porque nós temos as movimentações do vento presente. Então, vale ressaltar que nós temos aerossóis na atmosfera que são dos usos primários, né? Seja eles queima de madeira, né? Emissão veicular, combustíveis, detritos,
muitas fontes biogênicas que estão presentes, e esses aerossóis, eles sobem, eles vão à atmosfera e acabam reagindo com os outros compostos que estão presentes nessa atmosfera, seja eles, né, os aerossóis secundários, que entra a formação de sulfatos, fosfatos, enfim, outros componentes que estão presentes e que acabam dando a característica da precipitação. Se formos observar aqui em outro trabalho, nesse caso de Santos e Gastman, 2016, que foi realizado em Rio Claro, em São Paulo, a composição química ela varia. Ela vai ter a predominância ou a presença, né, em destaque para alguns compostos. E isso vai depender do quê? Das análises, né, das coletas, e quando foi realizado, então, ou melhor, quando que o período de precipitação existente. Em períodos de longos dias ou muitos dias sem precipitação, quando há precipitação, há composição, então, de determinados elementos. Já em períodos chuvosos, onde há a frequência da precipitação, esses componentes, então, podem ter a sua ordem alterada. E isso pode significar, né, a presença desses poluentes, a lavagem da atmosfera, né? Isso altera a concentração deles presentes. Bom, para entender um pouquinho sobre a origem da composição química da chuva, nós precisamos entender algumas questões, né? Esse processo da formação, da própria formação da precipitação. Então, a chuva, os compostos que estão presentes na chuva, na água da chuva, estão de uma forma muito mais diluída do que os compostos químicos que estão na água superficial ou subterrânea, né? Que eles podem atingir diferentes níveis. Geralmente, a água do mar, né? Ela vai ter concentrações mais específicas, né? Vai ter mais sais dissolvidos, seja ele sódio ou cloro, né? E aí as concentrações também podem oscilar. As águas superficiais, por sua vez, elas vão ter a presença de cálcio, magnésio, potássio, são outros compostos presentes de rochas, né? Das suas características. E aí, o que nós precisamos compreender? Que existe dois processos, basicamente, que atingem a atmosfera. O processo de Raynaud, que acaba sendo um processo de agregação da gota, né? Da formação do tamanho e a junção dos componentes químicos que estão presentes na nuvem, e o washout, que acaba sendo o processo de lavagem, propriamente o processo de lavagem à chuva, né? O processo de lavagem da atmosfera, que traz ali as partículas, né? E essas partículas que vão chegar até ao ponto de captação. Cabe ressaltar também que existem os poluentes que estão presentes no telhado ou na área onde será feita a cobertura ou a coleta da água da precipitação. Então, esses compostos também precisam ser considerados. Então, a composição química da água da chuva geralmente está associada à sua composição química dos compostos presentes, tanto sendo fontes naturais ou antrópicas, né? Então, a gente tem o cálcio, o magnésio e o potássio, estão associados a fontes naturais, né? A questão dos sulfatos, fosfatos, que são presentes às emissões industriais e veiculares, né? E outros compostos também que estão presentes nos fertilizantes utilizados na agricultura, seja ele também aplicado de forma intensiva. Bom, mas temos, apesar de sua característica física da água, né, temos essa caracterização, mas nós temos um potencial muito grande para aproveitar essa água. E como que a gente pode fazer? Como que eu posso ter em mente se o ambiente onde eu resido, se a empresa onde eu trabalho, ela tem qual que é o volume que pode ser captado, né, em função das dimensões observadas no local. Existe hoje um simulador muito bem tranquilo de fazer a simulação dele, de operação, de inserção de dados, que ele foi desenvolvido e depois até foi apresentado na Associação Brasileira de Recursos Hídricos, que é o RainMap. Esse é um software simples que você pode inserir os dados mais usuais da sua residência, e você poderá ter uma noção de informações
de quanta água você pode aproveitar na sua casa ou na indústria. Não é uma propaganda, mas é um software, um simulador extremamente prático e que pode ser usual numa demanda, às vezes, imediata, né? Obviamente que depois, para a elaboração do projeto, é aconselhado que se tenha um profissional gabaritado para isso. Mas, para se ter a noção imediata de quanto pode ser aproveitado, esse simulador é extremamente interessante. E lá você pode designar quais seriam os usos não potáveis para essa água. Vale ressaltar, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, vale ressaltar que o uso da água da chuva, ele pode ser para fins potáveis e não potáveis, né? Então, vale a pena ser caracterizado para isso e necessita de tratamentos adequados quando for a finalidade da potabilidade. Como tem sido utilizado em muitos locais, né, que tem se aplicado, então, processos, seja eles lá de higienização, de fervura, de desinfecção, né? E quando fala-se em captação de água de chuva, nós temos algumas normativas que trazem algumas instruções extremamente importantes, né? Talvez as duas mais utilizadas ainda é a 10.844, que é instalações prediais de águas pluviais, e a 15.527, né? Que é aproveitamento de água de chuva de coberturas para fins não potáveis. Eu deixei a NBR a 5626 porque ela traz os sistemas prediais de água fria e água quente, projeto, execução, operação e manutenção. Traz muitas informações sobre materiais, que é extremamente importante. Então, observe, para um projeto de captação de água, as normativas, elas trazem essas indicações. Primeiro, a disponibilidade, né, a verificação da disponibilidade de precipitação, qual que é o volume que é precipitado e a importância de se apresentar uma série histórica para ter maior confiabilidade dos dados a serem trabalhados, né? A análise da cobertura, qual que é o espaço em que vai ser coletada a água, qual o telhado, né? Muitas vezes, muitas pessoas pensam que é exclusivamente em telhados, mas não, dá para se utilizar em outras áreas mais abertas, né? Sejam elas estacionamentos, jardins. Então, existem pontos que possam utilizar e centralizar o ponto de captação. Lembrando que, se for uma área superficial, telhados, existem os condutores, os verticais e os horizontais, né? As calhas, e que deverão ser dimensionadas para a captação. O pré-tratamento também é extremamente importante, ou seja, além das características químicas que estão presentes na água, que fazem que tem a sua origem na atmosfera, das atividades que são desenvolvidas em torno, precisa se preocupar com o pó, né? Com a poeira, com fezes que estão em telhados, né? Vale ressaltar que existem animais que circulam nesses ambientes. Então, recomenda-se, muitas vezes, sempre em função do uso que vai ser utilizado, né? Faça descarte, seja ele dos primeiros 5 minutos de precipitação, seja o descarte dos 5 milímetros até 5 milímetros, os primeiros 5 milímetros da precipitação, e na sequência, né, encaminhar com filtro, né? Existem vários modelos de filtros no mercado, seja até os mais robustos ali, contendo areia, brita, né, de várias granulometrias. E que esses sistemas, né, devem preservar, então, a qualidade da água. Observem que a normativa, na 15.527, a gente tem alguns quesitos de parâmetros, né, a E. coli, né, variando ali de 200 em 100 ml, uma turbidez e um pH. Normalmente, o pH da precipitação é um pH mais baixo, né, mas esses são para usos não potáveis. Quais são os usos não potáveis, né? Os usos não potáveis são os usos mais tranquilos que você tem aí na sua residência, que é regar o seu jardim, né? Você utilizar no vaso sanitário, você fazer a lavagem do piso numa grande área que precisa dessa higienização, mas nunca o contato primário, ou seja, o consumo ou o fato, né? Como, por exemplo, a pia do banheiro, que se faz a lavagem da face do rosto. Então, ela traz ali essas opções. E para isso,
né? Aqui tem um exemplo mais trivial no sistema de captação de água. Então, numa residência, né, a gente tem um telhado aqui com uma inclinação, com volume que vai ser captado aqui nos condutores horizontais, os condutores verticais, direcionando para filtro, né, e depois a reserva. Em algumas situações, nós temos que, após a reserva, as casas têm destinado o volume, né, uma parte do volume seja o excedente, ou até mesmo o volume captado para a rede de drenagem. Mas aí cabe a pergunta, né? Houve todo um investimento para fazer a captação, para utilizar na residência, por que descartar nas redes pluviais? Então, não faz muito sentido, porém, quando o volume ele é um volume maior do que foi a projeção do reservatório, há necessidade, então, de ter um extravasor, né, um ladrão, como o vulgo chamam, para descartar em rede, para não ter sobrecarga. E quando se tem a separação da água, a aplicação, esse aqui é um perfil, um corte de um prédio, de uma residência, né, em que os usos precisam estar separados. A água de boa qualidade, a água que é tratada pela concessionária, né, que vai priorizar os usos primários, né? Então, seja ela ali o consumo, o banho, né, as pias, a cozinha. Já os usos secundários, a gente foca, então, para vaso sanitário, jardim, né, ter uma reserva para finalidades que não necessitam o consumo. E no final a gente tem que as duas águas elas vão se juntar e irão para o sistema de tratamento de água. Obviamente, ela só vai juntar mesmo quando a água for proveniente do vaso sanitário, porque quando ela for para o jardim, enfim, parte irá ser infiltrado e outra parte poderá então ser descartada na rede de drenagem. Bom, diversas formas, diversos estudos hoje estão disponíveis e tem um em especial aqui do Fonseca, de 2019, em que foi aplicado o sistema de separação de água, né, de aproveitamento da água para fins secundários, não primários, e houve já uma estimativa de uma boa economia dos recursos aplicados. Vale ressaltar, né, que hoje é feito um pagamento, né? Você paga pelo tratamento da água, né? A gente paga a concessionária pelo tratamento da água, mas não pela água em si, né? Então é um valor baixo. Então o valor hoje ele depende das faixas de consumo, né? Então, mas o custo do tratamento de água potável está ali 3, 4, 5 reais. Então é um valor relativamente baixo, por isso talvez um consumo tão exacerbado dessa fonte. Mas por que não utilizar a água da chuva para sistemas secundários, né? Não utilizar a água tratada, não ser um desperdício tanto de água de uma boa qualidade quanto de produtos que são utilizados, né? Cabe então a consciência social a respeito disso. Aqui tem um outro exemplo também do Fonseca, que ele traz do cálculo de reuso, né? Então foi utilizado em vasos, né, na privada, na bacia sanitária, e em torneiras para quintal. Então, é um volume expressivo. Se for contabilizar ao longo do mês, o volume de economia perante aquela fonte, né, ser aplicada, ela é expressiva. Então, a água de chuva, ela tem um alto potencial de substituição e também de qualidade, né? Apesar daqueles termos falado da composição química, muitas vezes a composição química, o teor, a composição é muito baixa a concentração, né? Então, há uma aplicação extremamente tranquila quanto a isso. Da forma geral de captação da água de chuva e utilização, a gente traz também que muitos órgãos públicos, muitas empresas, prefeituras têm aplicado em prédios, né, de uso comum, buscando também, além da questão da sustentabilidade, né, o exemplo prático, né, muitas vezes a gente aprende na visualização, né, e aí tem um exemplo de uma escola aqui do ensino infantil Raimundo José Carvalho, que abriga 224 alunos, e tinha o consumo de 115 metros cúbicos ao mês. Então, houve um orçamento de aplicação do sistema para uma das alas, né, incluindo todo o projeto para a instalação das cisternas,
da rede de instalação, né, a calha, reservatório, enfim, e deixar o sistema apto para a funcionalidade. E esse uso era para fins secundários. Então, houve uma redução na tarifa de de R$ 900 por mês, né? Então, cada projeto, ele se paga ao longo de um período, né? Em quantos anos? Então, o tempo estimado aqui de retorno para o pagamento do investimento era de aproximadamente 44 meses. E às vezes são medidas simples a serem adotadas para fazer a reservação, né? Então, quando se faz a reservação e se utiliza em loco, mas tem um excedente ou não há necessidade naquele momento de fazer o uso em loco e deseja se descartar na rede de drenagem, não há problema quanto a isso, né? E existem outros métodos ali que permitem o despejo dessa água, né? E inclusive permitem que se infiltre e simule como se fosse um ambiente convencional sem estruturas naquele local. Então, a gente tem algumas medidas compensatórias de drenagem que foram apresentadas pela Fabiane anteriormente e que trazem bons frutos quanto a isso, né? Reduzindo também o volume armazenado e disponível no local. Esse aqui é um caso, né? São algumas estruturas, mas esse é um caso no Canadá, que eles monitoram algumas estruturas. Então, aqui é possível ver vários pontos de identificação, né? Pontos de coleta, né? Inclusive telhados verdes. O telhado verde aplicado numa residência, num prédio, também é uma fonte de uma possibilidade de armazenamento da própria água de chuva, além dele ser extremamente útil e colaborar para o conforto térmico do local. E aqui trago outros pontos também que podem ser feito o lançamento dessa água, né, o aproveitamento. O shopping Eldorado em São Paulo é um exemplo mais clássico, né, de utilização de água de chuva, o emprego dessa água, né, em vegetais, numa cobertura verde que eles têm. Então, existem vários mecanismos para fazer a liberação dessa água sem que vá também para o sistema de drenagem, mas que infiltre no solo e possibilite a recarga do aquífero. Aqui tem um exemplo de algumas práticas mais tranquilas, mas só de uma forma geral, qual que é o objetivo. Cada prática tem um objetivo específico, né? Algumas têm só o mesmo controle da vazão, outras a detenção e depois a liberação do excedente. Outras práticas têm a função como retenção, filtração, infiltração ou até mesmo tratamento, né? E o tratamento muitas vezes está relacionado com plantas. Mas trazendo essa questão, voltando aqui, trazendo essa questão sobre o aproveitamento da água, nós temos hoje uma alteração, né? Houve uma alteração na Lei de Saneamento Básico, na 11.445, que surgiu a 14.546. A 14.546, ela traz em si, efetivamente, o que já estava descrito um pouco na lei, mas de uma forma mais clara, é que, no âmbito da política, né, federal de saneamento da União, estimulará o uso das águas de chuva, o reuso não potável das águas cinzas em novas edificações e nas atividades paisagísticas, agrícolas, florestais, industriais, conforme o regulamento. Então, observe, a gente já tem um incentivo aqui de preconizar o aproveitamento da água de chuva para fins não potáveis, né? Então, os fins não potáveis acabam sendo basicamente jardim, agricultura, os vasos sanitários, né? Nesse sentido. E aí eu trago para vocês os conceitos de água cinza, negra, azul e verde, né? Que a gente tem essa terminologia das águas. Então, a água cinza, ela vem a ser as águas que têm contato conosco, mas elas não têm, vou citar os exemplos, a água resultante da máquina de lavar, da pia do banheiro, né, das pias. Essas são águas cinzas, então eu posso utilizar a água para essas finalidades, o reaproveitamento dessas águas. Então, água cinza seriam essas classificações que eu posso fazer o reaproveitamento, mas em outras situações.
As águas negras, né, não há o reaproveitamento, porque ela refere-se basicamente à água resultante da utilização do vaso sanitário. Então, essa água precisa efetivamente, sem nenhum aproveitamento, o tratamento, e sim depois os seus subprodutos no tratamento. E a água verde e a água azul, né? Então, a água azul são as águas superficiais, e a água de coleta de chuva acaba sendo a água verde, que tem um alto potencial de aplicação. Visto isso e o seu potencial de aplicação, a influência, né, a importância de se conter parte do volume em lotes, né, fazer esse manejo dessas águas dentro das propriedades, existem várias legislações que vêm ao encontro disso, que estimulam, né, a população a fazer essa captação de uma forma simples, né? Vale ressaltar que o Estado de São Paulo foi um dos pioneiros nisso, né? Então, houve a lei a 13.276/2002, que trazia, na época, a obrigação, né, da execução do reservatório para armazenar águas de chuvas, coletada em coberturas ou pavimentos, seja lotes ou edificações com áreas impermeabilizadas superiores a 500 metros quadrados. Então, já houve essa legislação que abriu e que permitiu que se tornou molde, né, para outros municípios incentivados a vamos trabalhar com isso, porque os sistemas de drenagem, eles tendem a ser conectados, né? Muitos são conectados e direcionados muitas vezes não, eles são por gravidade e tendem a atingir um único ponto. E se o sistema estiver sobrecarregado, um sistema de drenagem sobrecarregado, há um potencial muito grande de inundações e alagamentos. Então, as leis, elas vêm com esse incentivo para que a população faça essa captação, utilize essa água, porque, afinal de contas, ela tem um bom potencial para vários fins, e também reduza a questão da recepção do sistema de drenagem, né? Visto que as cidades estão cada vez mais impermeabilizadas, né? Então, isso tem um reflexo direto na geração do escoamento. E esses incentivos, eles também chegam para empresas, não é somente para residências, né? Então, aqui tem um exemplo de Guarulhos, que houve a concessão, né, o desconto de 3% do IPTU em função, né, da captação e o reuso da água da chuva em estabelecimentos. Bom, de uma maneira geral, essa é a minha apresentação, né? Gostaria de agradecer. Todos estão me ouvindo? Sim, Aline. Obrigada. Quero deixar ali, então, o QR Code para baixar a apresentação e deixar também a possibilidade da água de chuva, né? Que a gente brinca que ela é um amor ao extremo, porque muitos dias de chuva causam desconforto na população, porém, muitos dias sem a chuva, a gente sente falta dela. Então, é uma relação entre amor e ódio com a água da chuva. Isso aí, muito obrigada, Aline, por Eu a que sua agradeço. apresentação. Vamos dar uns 5 segundos. Vou. Só o QR Code lá, uns 5 segundinhos para o pessoal poder captar. Aí eu já te aviso, você tira e já passo a palavra para o moderador, o Djan. Acho que deu. Mais uma vez, obrigada. Então, vamos lá, passo a palavra então, Djan. Djan, a palavra é sua para as considerações, para responder as perguntas que devem estar no QIA ou no chat, eu não sei, vou dar uma olhada. Obrigado, Patrícia. Obrigado pela apresentação, Fabiane, Aline. Eu sou suspeito em falar, mas eu adoro esse tema, adoro chuva, né? Eu tenho, tanto aqui na empresa, no laboratório, eu tenho uma caixa de 2.000 litros, que eu já registrei assim, ela enchei em menos de meia hora, né? Também tenho captação lá em casa também, da água da chuva.
E como eu moro no morro, inclusive, eu pego até uma água que surge lá das pedras, lá no meu terreno lá, né? Essa semana é uma chuva muito forte em Florianópolis, né? Então, pra vocês terem ideia, em uma semana eu já usei aproximadamente uns 10 mil litros dessa caixa de 2 mil litros aqui, que enche rapidinho, né? Isso que a gente aqui no laboratório temos praticamente, acho que 40% do telhado só é captado. Mas, enfim, muito bacana mesmo. Muito obrigado pela apresentação de vocês. Eu tenho uma questão, uma pergunta para Fabiane. A pessoa, ela é anônima, ela não se identificou, tá, Fabiane? Mas ela quer saber sobre os benefícios econômicos e ambientais de investir na infraestrutura de drenagem urbana. Anônimo, obrigada pela pergunta. Os benefícios, eles são todos, porque as águas pluviais, elas têm um diferencial com relação aos outros itens do saneamento, que elas vão continuar escoando independente da prestação do serviço ou não. Então, quanto melhor a gente gerencia, melhor são os resultados. Então, se a gente investir na implantação de infraestrutura de drenagem urbana, a gente vai conseguir manejar, direcionar, planejar essas águas pluviais. E isso se traduz em redução dos alagamentos, redução de enchente e também na questão de qualidade, porque se a gente está dizendo para essa água urbana onde ela deve ficar, por onde ela deve passar, se direcionar, a gente também não vai ter aquele monte de água escoando, né, escoando à toa, escoando em todas as direções pela cidade, não vai sair carreando todos os resíduos. Questão de a água da chuva, ela também é um poluente, como a Aline mostrou, ela carrega tudo que está no ar e joga para o solo, e a água da chuva ela não vai sair carregando tudo que tem para os rios, ainda mais se a gente implantar também tratamento associado a essa infraestrutura. Então, a gente tem os ganhos econômicos, principalmente por causa da redução dos alagamentos, até esse é o objetivo principal dos sistemas de drenagem e manejo, e também a gente tem a melhoria da poluição dos rios, a gente tem uma melhor qualidade das águas pluviais que vão escoar e, consequentemente, onde elas vão ser direcionadas. Então, os ganhos econômicos são intensos, tanto na parte quantitativa quanto na qualitativa. E, claro, isso é ótimo para a biodiversidade, para os animais que se utilizam dessa água pluvial. Então, o ganho econômico e ambiental é para todos. Verdade, Fabiane, obrigado, tá? Inclusive aqui, como eu sou laboratório, né, para mim fica fácil analisar a água, né? E também eu percebo que a água ela é bem limpa, né? Ela tem, inclusive, poucos nutrientes, praticamente nada, né? A parte de ânions e cátions. Talvez também pela região onde a gente está. Eu também estou em Florianópolis, né? Então, muito da nossa chuva, a característica geográfica nossa é uma chuva que vem do mar, né? Ela está vindo de alto mar em direção à terra, né? As famosas alestada que a gente chama aqui, né? Bom, enfim, eu passo a palavra para os colegas, se quiserem finalizar, fazer uma consideração final, e depois a Patrícia pode estar também finalizando. Patrícia, obrigado, tá? Vamos lá, Vou começar, Aline. pode É, começar. Não, eu só quero reforçar, gente, águas pluviais é um recurso maravilhoso e ele cai do céu, como a Aline disse. Então, vamos utilizar, vamos reaproveitar. A gente cansou, nós pesquisadores de águas pluviais urbanas, nós cansamos que a drenagem urbana seja tratada como um patinho feio de saneamento. A gente quer, a gente exige, a gente merece que esse componente seja tratado com relevância dentro do saneamento e dentro desse contexto nacional. Então, agradecer o convite de vocês por a gente estar falando, trazendo à tona as águas pluviais para que a gente possa difundir a sua importância. Novamente, então, eu ressalto e agradeço, obrigada pelo convite. Aline. Realmente, eu acho que é uma tecla que tem se batido há muitos anos, né? Que é o aproveitamento da água e por que não fazer? Até que ponto que a gente não está fazendo o básico, né? E não está sendo aplicado. Então, é uma possibilidade, obviamente, que em algumas regiões ainda a disponibilidade é muito maior, então não há necessidade.
Eu só queria finalizar meu comentário e dizer com um ato que aconteceu essa semana, né? Eu acho que vocês têm acompanhado, que foi aquela denúncia daquele pecuarista que ele fez o lançamento, a chuva de veneno, né? Que ele fez o lançamento do agente laranja. O agente laranja, que é aquele composto químico 2,4-D, que ele é um secante. Então, vocês imaginem, esse senhor, por si só, ele investiu durante 3 anos 25 milhões em produtos químicos para secar uma área que equivale a 80, são 80 hectares, que é a região de Campinas. Então, olha a dimensão que esse senhor fez para desmatar uma região, ele inseriu um produto químico, e esse produto químico possivelmente estará presente ao longo de muitos anos na água, porque ele permanece tanto superficial, subterrânea e na precipitação. Então, é uma questão, assim, extremamente preocupante. Temos uma boa qualidade da água de chuva porque temos boas ações, né? Existem indústrias, existem residências, existem ações antrópicas, né? Seja de uso de veículos, queimadas e tudo mais. E isso vai para a atmosfera. Isso não desaparece num conto de fada, né? Então, cabe ressaltar isso. Queria levantar essa questão que eu fiquei extremamente surpresa com o ato daquele senhor e da impotência, né? Porque isso afeta toda a humanidade. Enfim, muito obrigado pela participação, né? E espero ter sido proveitoso. Então, mais uma vez, você quer terminar, Jean? Mais alguma coisa para falar? Patrícia, eu quero agradecer a Aline por ter tocado nesse assunto, tá? Porque realmente foi uma coisa muito feia, né? Muito feia mesmo, né? Obrigado, viu, Aline? Obrigado, Patrícia. Pode dar sequência, por favor. Então, vamos lá. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. Vamos, Renata, você está pronta para a foto? Vamos sorrir para a foto. Renata? Renata, acho que não está me escutando. Celso? A Renata não está aí para tirar foto? Eu acho que houve algum problema com a conexão. Vamos fazer Ou o sim, seguinte. Agora Vamos vai lá. fazer a foto. teve uma pequena falha aqui, desculpa. Imagina, vamos lá, vamos fazer a foto.